Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Que bom, que alegria estar aqui. Hoje, quinta-feira, dia 27 de março, pertinho de chegar o eclipse. 8 da noite, já tarde, né? Para muita gente, mas a gente aqui juntos para falar desse momento, do eclipse que vem aí, esse eclipse do Sol, para a gente entender como é que está o céu nesse momento, para a gente entender o que que nos espera. Tem um monte de gente falando um monte de coisa desse eclipse. E aí, eu estou no meio de um turbilhão, porque faz parte do eclipse. Esse turbilhão, uma energia assim enorme se movimentando, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu fiz uma certa questão de estar aqui com vocês, porque eu falei, gente, não dá para passar o eclipse e não falar, né? A gente trabalha a astrologia o ano inteiro, na hora que tem um eclipse, que é um momento tão especial, peculiar, é muito importante a gente estar junto, a gente trocar um pouquinho, trazer informação, a gente olhar para esse eclipse, olhar para ele, tentar aprender com esse eclipse. Eu tenho aqui, estou aqui com um mapa do eclipse. Então, a gente vai dar uma destrinchada aí no que tem pela frente, quais são as energias, o que é, vai estar mexido, quais os signos que vão estar mais afetados. A gente vai olhar um panorama geral, tá? É um eclipse solar, só para situar, né? Quem está caindo de paraquedas aqui, que história é essa? A gente está falando de sábado, agora, dia 29 de março, às 7 e pouquinho da manhã, 7 e 9, eu acho, da manhã, e será um eclipse solar parcial, né, no signo de Áries. E aí, o que que significa esse eclipse solar? Como é que ele vai trazer para a gente? Então, falar um pouquinho para começar sobre o que que é eclipse, né? Parece assim, as pessoas às vezes me perguntam: Nossa, Drica, vocês astrólogos fazem tanto barulho quando tem eclipse? E na verdade, toda hora tem eclipse, porque fica parecendo que essa é uma coisa super rara. Não é raro. Eclipse tem pelo menos quatro todo ano, tá? Eclipses acontecem, são parte da natureza, parte do ciclo. E sempre aconteceram na humanidade, né? E astrologicamente, eles têm todo um significado bem peculiar. É uma energia muito potente. Então, por isso que os astrólogos fazem tanto barulho, mas eles não são raros. Tem eclipses mais raros e outros menos raros. Raros, aí essa raridade dele vai depender assim de quanto ele é preciso, quanto ele é exato, né? Esse próximo, ele é um eclipse parcial. Ele não é um eclipse tão forte assim, né? Por exemplo, a gente teve um eclipse total da Lua. Foi mais potente, mais impactante. Então, dependendo do quadro, dependendo do mapa, esses eclipses vão ter mais ou menos impacto energeticamente na gente. Então, a gente vai começar aqui falando, dando um panorama, né, sobre esses eclipses, sobre essas energias, falando um pouco, primeiro assim, voltando um pouquinho, trazendo bem a. é, fazendo assim, então, trazendo uma legenda, né, explicando para leigos como é que é essa história, né? O que que é um eclipse? Os eclipses, eles, bom, acho que astronomicamente, pelo menos o sentido meio científico, acho que a galera sabe, né? São alinhamentos de Sol e de Lua, onde eu vou ter a Lua num dos eixos. Não, na verdade, esse é o eclipse lunar, né? Eu tenho a Lua num eixo e o Sol do outro. E aí a Terra faz uma sombra na Lua, então impede ali a luminosidade do Sol. Esse é o eclipse de Lua. Esse eclipse próximo, que é o eclipse solar, ele é um alinhamento de Terra, Lua e Sol, onde a gente está numa Lua nova. A Lua nova ela já é uma conjunção de Sol e Lua. Eles estão próximos no céu, eles estão juntos no céu. Só que dependendo do ângulo, a gente vê o Sol, né? A gente não vê o Sol se eclipsar. Mas nos períodos de eclipse, por conta do eixo e do ângulo da Terra, essa Lua vai exercer uma sombra no Sol. Esse eclipse não vai ser visível aqui no Brasil, só bem no norte.
bem ao norte, talvez nos países nos estados mais ao norte do país, seja possível observar esse eclipse. Mas na América Central e do Norte vai ser possível e em alguns lugares da Europa, tá? Mas para a gente aqui não vai ser visível. Ele acontece às 7 e acho que é 7h09 da manhã. Deixa eu ver se eu anotei essa precisão do horário. Acho que eu não anotei. Mas enfim, é isso. 7 e pouquinho da manhã, a gente vai estar tendo esse eclipse. E aí, para astrologia, o que que são esses momentos, né? Eles são os momentos assim com muita intensidade, com uma potência, com uma carga transformadora gigantesca. São momentos de reviravoltas, mudanças, de transbordamentos. Por que transbordamentos? Porque, eventualmente, são situações que já vinham se arrastando ou que já vinham se manifestando, mas naquele momento ela explode, né? Ela transborda. Como uma erupção de um vulcão, por exemplo, né? Então, podem ter bastante impacto, mas, na verdade, não é algo que surge assim, ó, no eclipse. Algo que está sendo construído, né? E ali é o momento de transbordamento. E aí, como é que vai variar, né, esse eclipse? Ele acontece coletivamente. Ele acontece para todo mundo. Mais impacto ele tem para os países onde ele está sendo visível. Ele sempre vai impactar mais os lugares que conseguem ver o eclipse, né? Que sentem o eclipse mais de perto. E quando não é visível, impacta um pouco menos. Mas são eventos que acontecem para a humanidade como um todo, para o planeta como um todo. E como é que ele afeta cada um individualmente? Todo mundo, não sei se vocês sabem, mas todo mundo tem todos os signos na sua mandala zodiacal, no seu mapa natal, né? Então, é bom a gente observar em que grau está acontecendo o eclipse. Esse eclipse, eu vou dizer para vocês o grau. Tá dizendo para vocês a hora também, é 7h48 da manhã. E o grau é o grau 8h53 de Áries. Quem não conhece muito astrologia fica boiando. Grau, que negócio é esse? Dá uma olhadinha lá no seu mapa, onde é que está o signo de Áries. Ele é um signo, ele parece um chifrezinho assim, né? Que é o carneiro, né? Ele tem uma pontinha para baixo. Então você olha no seu mapa onde é que está o signo de Áries. É ali, mais ou menos essa área da vida que vai estar acontecendo esse transbordamento, essa influência ali do eclipse. Agora, tem sempre muito mais força para quem tem planetas importantes próximos dessa região onde está acontecendo o eclipse. Depois, eu sei que vocês vão começar a colocar aqui às 7h49. Ah, no convite eu tinha botado. Filipa, eu acho que Portugal se vê sim. E aí é só você fazer a conversão de horário, tá? Se aqui no Brasil é 7h48, provavelmente 10h48. Mas eu checo para você. Confirmo isso para você. Vocês vão começar a botar que Ares, ó, Filipa tá falando que Ares é o ascendente. O que que significa isso, Filipa? Que você vai sentir esse eclipse mais forte, porque ele está atuando dentro de uma casa que é muito importante sua, que é a sua formação de personalidade. Então, pessoas com signo solar, ascendente, lua em Ares vão estar mais suscetíveis, mais sensíveis a esse eclipse. Aí fala assim: ai meu Deus, o que é que vai acontecer, né? Catástrofes, mudanças, transformações. Vamos lá, que eu vou contar direitinho quais são esses arquétipos. A Filipa tá rindo. A Mara fala que também é ascendente em Áries também. Meu filho também é ascendente em Áries. É, E aí, quem mais, né, que também é afetado? Também quem tem signo solar, ascendente e lua no signo de Libra, porque é o oposto. Então também tem alguma influência. E é o mesmo eixo, né? Eixo Ares-Libra. E quem tem esses signos importantes, ascendente, Sol e Lua, em Câncer ou em Capricórnio, porque são os cardinais, signos cardinais. Isabelle conta que ascendente Lua e Marte em Áries. Isabelle vai ser
forte para você, vai ser muita transformação. A gente vai olhar aqui para a gente ver o que que vem, né? De que são, de que transformações são essas que a gente está falando. Então, só para a gente continuar mais ou menos explicando, então, em termos de eclipse, existe os eixos em que acontecem eclipses naquele período, né? Esses eixos têm um papel muito importante na astrologia. Só para a gente dizer assim que o eclipse ele não tem força só no momento que acontece o eclipse. Ele tem força, ele começa a atuar na gente um pouco antes, então por isso que tá muita gente muito agitada, muito nervosa, muito ansiosa, tem tido muitos casos assim de viroses, doenças, pessoas, enfim, convalescendo de alguma coisa que já são sintomas relacionados ao eclipse, né? Que são coisas, são limpezas que estão acontecendo, catarses, né? Isso também já tem relação. Não sei se vocês observam em torno de vocês. Isso começa a acontecer por volta de um mês, 15 dias antes do eclipse. E depois, um eclipse, ele pode reverberar até 6 meses depois. E aí, quando a gente começa a entender que existem esses eixos, né? Então, eu estou falando de um eixo Ares-Libra. Esses eclipses, eles acontecem nesse eixo de signos opostos, né? Durante algumas vezes. Então, são por volta de 4 eclipses, ou 6, ou mais, né? Porque vai acontecer num signo, no outro, num signo, no outro. Vai acontecer, acontece num determinado momento, aí 6 meses depois vai acontecer de novo. E aí, como são signos opostos, trazem para a gente um contraste de questões da nossa vida que a gente precisa olhar para a luz e para a sombra, que a gente precisa olhar para as potências, para as deficiências, né? Então, eles vão tocar eixos nas nossas vidas pessoais também, eixos complementares nas nossas vidas pessoais. Então, eles acontecem normalmente em dupla. A gente normalmente tem um eclipse de lua, que a gente teve há 15 dias atrás, lembra? E aí, logo depois, então, o eclipse de lua na lua cheia, o eclipse de sol na lua nova. E aí passa um tempo, 6 meses depois, a gente vai ter de novo outros eclipses. E esse eixo, Ares-Libra, a gente vem tendo eclipses nesse eixo desde 2023. Eles passam normalmente, o eixo demora normalmente 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos em cada. Quer dizer, o eclipse acontece no eixo durante 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, né? E o que que tem a ver esse eixo? Áries, o começo, a identidade. E Libra, as relações, a diplomacia, as negociações, as conversas, a empatia. Então é isso que está na balança. Libra é uma balança, né? Mas a gente está com essas duas energias aí sendo trabalhadas enquanto esse eixo ficou ativo. Então, identidade, Ares, versus relacionamento. Como é que eu sou comigo, como é que eu sou com o outro. O Ares representa o eu, essa vontade própria, a ação direta, o meu fazer no mundo, a minha força de ação. Libra representa o outro, o olhar para o outro, a empatia, o ver a vida através do olhar do outro, né? Tem essa busca de relações, de tentar chegar numa harmonia, de diplomacia, negociações, às vezes até política, né? A gente está falando, quando a gente fala de Ares, Libra, a gente está falando de uma autenticidade, de uma busca da verdade, de ser, né, pisar firme, ser firme na sua opinião. Ponto, acabou. Áries. Versus, como eu estava falando, de Libra, a mediação, a diplomacia. Tá, cede daqui, cede de lá. O Ares quer ser verdadeiro a todo custo. Para quem conhece, dentro da escola da Aura, né, que a gente chama de espiritual e celestial, é como se não coloca isso em pedra, tá? Eu estou dando um exemplo aqui. Podem ter arianos espirituais ou celestiais, e vice-versa.
Mas é como se Ares fosse muito os espirituais, ou seja, que buscassem muito essa questão da verdade, né? A verdade acima de qualquer coisa. A sua própria verdade, claro. Não tô nem aí para a verdade do outro, né? Versus o equilíbrio, a harmonia. Não, vamos mediar, ó, o amor é mais importante, vamos ficar todo mundo de bem, né? Numa mesa de almoço, o Ares é aquele polêmico que chega, não concordo, discordo disso, discordo daquilo. O povo do Libra é aquele deixa disso. Não, gente, faz assim, não, ó, tá todo mundo certo, tem razão de um jeito, tem razão de um lado, tem razão do outro. Vamos devagarzinho, né? O Ares ele quer impor a sua verdade. É. Aí com Ares, eu falo de iniciativa, de ter, sabe, o pontapé inicial, fazer acontecer, novos começos, força de ação, botar para fazer. Eu boto para fazer, não vou esperar ninguém. Eu resolvo, Ares. Versus Libra, cooperação. Não, gente, você vai fazer sozinho, mas aí não tem graça. A gente pode fazer junto, vamos trabalhar em coletivo. O Ares é impulsividade. Ele age e depois ele pensa, né? Libra não, Libra é ponderado, Libra fica colocando na balança, às vezes tem dificuldade de tomar atitude, de fazer ação. Tem alguém Libra aqui? Depois coloca aqui no chat. Depois me conta aqui, os librianos de plantão daqui, né? Que me falam que se vocês estão se reconhecendo. É, e a gente tem um aspecto que é bem delicado nesse mundo que a gente está nesse momento, onde a gente tem várias guerras acontecendo, a gente tem a dualidade, a dicotomia de guerra. Ares, Ares é o guerreiro, ele é o ícone, o arquétipo do guerreiro, do soldado, do que vai para a fronte de batalha, do que encara, do que enfrenta, pé na porta, bota para fazer a guerra. É regido por Marte, que é o deus da guerra, né? Ares luta pelo que ele quer. Ele não descansa, ele não arrega, né? E Libra tenta evitar o conflito a todo custo. Vai negociar, vai conversar, vai mediar, vai tentar encontrar um meio termo, vai ceder, mediar que o outro ceda também. Então, se eu estou falando de essa série de eclipses que acontecem nesse eixo, eu estou colocando tudo isso em questão, tudo isso em voga. Se a gente for olhar mundialmente, esse primeiro eclipse que aconteceu nesse eixo, lá em 2023, foi no dia da invasão do Hamas. Então, foi quando estava estourando realmente uma guerra. É um momento, esse eixo, ele trata de conflito. Ainda mais porque tem uma potência no Ares ali, né? Só que esse é o último eclipse desse eixo. É a última vez, quer dizer, depois leva um ciclo, né? Vai levar lá, é, enfim, acho que 24 anos para a gente ter de novo esses eclipses nesse eixo. Não, 12 anos para a gente ter de novo esse eixo Ares-Libra em voga, né? Mas esse é o último. Então, e esse especificamente, onde está sendo um eclipse de lua nova, uma conjunção de Sol e Lua em Áries, ele tá com força da energia ariana. E aí, qual é o convite aqui do céu? É a gente se perguntar: quem sou eu? Quem eu me tornei? É a gente se atualizar da gente mesmo. A gente explorar a nossa identidade. Esse quem sou e qual é o meu papel no mundo, né? A Fabiana tá contando que ela é Libra. Filipa também tá falando que tem Libra, tem Vênus em Libra, né? Provavelmente. Então, pois é. Libra também tá aí na berlinda, né? Nessa história toda, nessas dualidades. Mas tem muito a ver, a gente pode dizer que isso também tem muito a ver até com a gente entender como que a gente está sendo verdadeiro mesmo, ou quanto a gente tem feito coisas vestindo máscaras, num sentido de agradar o outro,
sem estar sendo exatamente verdadeiro, né? Porque vamos falar das virtudes de Ares, só para a gente trazer para tona isso. Ares é coragem, né, Felipe? Ares é iniciativa, força de vontade, é ação, é fazer, não esperar, né? Por isso que o convite estava escrito lá. Você tem medo de quê? Você tem medo de quê? Cadê essa coragem, Ariana? Que ela vai ser ocultada, eclipsada aí nesse sábado. Onde é que está a sua coragem? Sua coragem de mudança, sua coragem de fazer algo. Ares fala de, como eu estava falando, né, de ser autêntico, de ser espontâneo, de ser você mesmo, né, de lutar por isso. Ares tem uma força, um espírito de liderança. Vai ter esse impulso, vai ter paixão, vai ser visceral ao fazer as coisas, vai ter entrega. Assim que Ares opera, né? Não vai ficar meia boca. Ares não faz joguinho, não faz. Libra faz. Ares, ele é verdadeiro, ponto, acabou. Só assim, né? Complexo de Gabriela. Eu nasci assim, você sempre é assim. Gabriela, né? O Ares, ele tem meio isso. Ele é meio teimoso. Ele vai ali, que a gente vai falar da sombra agora. Porque disso tudo tem muita impulsividade, tem muita agressividade, tem muito um egocentrismo de olhar muito para o próprio umbigo, claro. Se o signo que está falando da identidade, ele está focado no próprio umbigo. Ele quer ter essa construção da própria identidade. Ele precisa se priorizar. Por isso esse egocentrismo, né? Tem uma gigantesca falta de paciência, porque ele mede os outros pela sua vara, né? Pela sua barra. Então, se a barra é alta, ele vai querer que os outros sejam a barra alta também. Ele quer que os outros atuem da mesma forma. Então, tem zero paciência com tudo, em geral. Tem uma dificuldade muito grande de considerar o outro, de se colocar no lugar do outro, de ter empatia. Vai que vai. É assim, ponto, acabou. E tem muita competitividade. Essa é a questão. Então, quando eu estou falando do eixo, voltando para o eixo, né, Ares Libra, tem um ensinamento aí nesse caminho do meio. Como é que eu consigo ser autêntico? Porque isso é importante, a verdade, sem ser agressivo. Ser verdadeiro comigo, mas não passar por cima do outro. Buscar a harmonia sem me anular. É possível isso? Tem aí um equilíbrio de forças, né? E esse verdadeiro equilíbrio, ele vai acontecer se a gente conseguir estar comprometido com a gente mesmo, com o nosso, com o autoconhecimento da gente, sabendo quem eu sou. Porque se eu não sei direito quem eu sou, aí eu vou ficar meio, né, à deriva nessa história e acabo cedendo para o outro. Então, entender até onde é o meu limite. E entender que eu posso colocar meu limite sem ferir o outro. Conseguir me relacionar sem perder a identidade, né? Então esses são alguns desafios desse momento de eclipse. Aí eu diria, por isso que eu faço esse encontro aqui, para trazer essas inspirações, assim, porque as pessoas me perguntam, né? Mas o que que eu posso fazer? Como é que eu aproveito essa energia do eclipse com essas reflexões? Onde que a gente consegue encontrar equilíbrio dentro? Aí você fala para mim, mas eu não sou Áries. Mas você tem Áries dentro de você, de alguma forma. E aí são questões que estão aí. A Filipa está dizendo que todos os medos dela estão à flor da pele. O Áries dela já fugiu faz tempo. E ela está dando ok, que impulsividade, agressividade, zero paciência se identificou. É isso. Arianos de plantão estão aqui se identificando, né? E aí, esse eclipse agora, do dia 29 de março, do sábado, ele é o fechamento dessa série. Tem uma série que está acontecendo lá desde 2023, trazendo à tona. O que que ela está fazendo com esses temas que eu estou falando aqui? Ela está, ó, friccionando.
friccionando, friccionando. Esse é o final, é o encerramento, né? Então, ele pode significar e representar um momento de clímax, de ápice desse ciclo de transformações. Se o eclipse traz transformações, se eu estou falando aqui que características que estão sendo mexidas e transformadas, que são essas características ligadas à identidade, relações, iniciativa versus equilíbrio, eu e o outro, até onde vai, né? Até onde vai o meu limite, onde começa o limite do outro, né? Então, todo esse significado, esse é o momento de fechamento disso. Então, quando você está fechando, o que que acontece quando você está fechando algo? Você vai fazer uma conclusão, né? Quando você está fechando uma aula, então tá, então para fechar essa aula, vou trazer aqui uma reflexão sobre. Ele é um momento mesmo que você encerra. Agora, se você deixou de ver algum ponto, isso precisa ser visto, né? Então, o momento de encerrar uma sequência é o momento de sintetizar os aprendizados, é o momento de trazer o desfecho. Ó, então tá aqui. Trazer um desfecho para os temas que foram trabalhados. O que que mudou em você? Desde 2023, fica aqui essa pergunta. Quem era você em 2023? O que você mudou? Você mesmo, sua identidade, sua personalidade, o seu eu, né? Que é esses arquétipos diários. O que que mudou? O que que foi sacudido? O que que foi lapidado? O que que foi transformado? O que que você precisou ceder, né? Então é para a gente finalizar esse ciclo. Isso pode significar um momento de colheita, dependendo do grau que você tá. Nossa, fui trabalhando esse tempo todo, estou me trabalhando internamente, estou plantando mesmo novas sementes. Então agora eu posso estar colhendo. Pode significar um momento de libertação, de livramento. Foi, deu, não aguento mais. É a hora. Chega. Não vou mais continuar nesse emprego. Não vou mais continuar nessa relação. Tá muito ruim. Tá muito desgastado. Veio se desgastando. E agora chega. Deu, passou, acabou, né? Pode significar momento de redefinição, de ser aquele momento em que você entende muita coisa e fala, tá, daqui para frente eu vou mudar. Vou tomar esse novo rumo. Então pode ter muito a ver com um novo rumo. Ares é o novo. Ares é um novo começo. Ares é o zero, né? O ponto vernal, o momento de virada. E de coisas que começaram a ser trabalhadas há 18 meses. 18 meses não é brincadeira, não. Nesses tempos que a gente está agora, onde a gente é sacudido diariamente, 18 meses é tempo. Parece uma vida. Em 18 meses, tanta coisa acontece. Tanta coisa, né? E agora é o clímax disso, é o ápice disso. Então, a gente pode. O que está muito presente nesse momento, que está uma energia disponível para a gente, é uma energia de decisão de ação. Não está mais sendo permitido para a gente ficar em cima do muro, sem tomar atitude. Isso é Libra, né? Libra fica lá, tô vendo esse lado, tô vendo esse lado. Agora no Ares, sabe? Cara, se posiciona, o que que você quer de verdade? Sai desse muro, toma, né? Age, faz, né? Faz acontecer. Então, se durante esse período, aí é isso que eu estava falando, né? De repente você está aí numa relação que tá já tóxica, que tá já trazendo desgastes. Se durante esses 18 meses teve muito conflito, pode ser que esse seja um momento de ruptura. Porque é transbordamento, lembra? De repente, esse é um momento de gota d'água. Sei lá, é um trabalho que você não aguenta mais fazer, pode ser que esse seja um momento de transbordamento de você dar uma guinada e sair fora. Ou ser saído, né? Mas ser saído no sentido que depois passe até te ajudar. Apesar de que esse eclipse, ele traz muito uma,
eu vou explicar por quê. Ele traz muito uma energia de autonomia, de você escolher. Não é muito de você estar na vítima, a deriva e as coisas acontecem com você. Ele é um eclipse de tomada de atitude, né? Então, de você pedir as contas e fazer outra coisa, né? Então, se teve alguma questão durante esses 18 meses que ficou entre afirmar, se afirmar, se posicionar, né? Ou ficar em cima do muro, agora tá na hora de se posicionar. É isso, tá na hora de se posicionar, de tomar uma posição, né? Porque Ares, que é onde vai se dar esse eclipse, é um signo que fala de começo, fala de ação, fala de impulso vital, fala de coragem, mas ele fala de começo. Então, esse é um momento que está disponível para gente uma possibilidade, um convite e quase que um chamado mesmo, uma convocação para você se renovar, renovar sua identidade. Quem sou eu agora? Sabe? Se atualizar de você mesmo. Que às vezes a gente tem tanta dificuldade da gente se atualizar da gente mesmo. A gente vem de uma crença assim que a gente acha que a gente é imutável, a gente cristaliza umas coisas sobre a gente. Ah, eu sou assim, eu gosto disso, eu como ovo frito com a gema mole. E aí a gente estanca ali e fica achando que a gente é aquilo para todo sempre, amém. Só que a gente é extremamente mutável, né? Já diria o nosso querido Raul Seixas. Prefiro ser uma metamorfose ambulante. E às vezes a gente vai mudando e não vai se renovando, não vai se dando conta. Então, esse é o momento para a gente olhar para a gente e falar: quem sou eu agora? Depois dessas reviravoltas todas, depois desse experienciar todo. Depois de tanta luta, de tanta coisa que eu passei, quem sou eu agora, né? Tem outro fator na conjuntura desse eclipse, para além do fato de ser em Áries e só de ser em Áries, já ter esse convite, esse chamado para a gente renovar a identidade, a gente também tem dois planetas pessoais, Vênus e Mercúrio, em movimento retrógrado, que estavam em Áries e estão voltando, estão revisando, estão revendo. Então a gente está revendo nossos valores, nossos afetos, nossas relações. A gente está revendo a forma como a gente pensa, a forma como a gente se organiza, a forma como a gente traduz o mundo, a forma como a gente interpreta a vida, as nossas crenças, as nossas ideias. Tudo isso está sob revisão. Então é um momento riquíssimo para essa renovação de identidade, né? Para além disso, é um momento que está super potente para a gente fazer cortes e recomeços. A gente precisa entender que o fim, ele é um novo começo. Só um final abre espaço para um novo começo. E a gente fica, às vezes, num rame-rame, não querendo finalizar algo, mas a gente só começa algo novo quando a gente finaliza. Então, esse o que não chega no fim, né? Não ajuda a gente. Então, isso voltando a falar, né? Em termos de relações, em termos de conexões de trabalho, em termos de coisas que eu venho fazendo, em termos de hábitos, né? Preciso limpar, preciso renovar, preciso cortar. Eu só começo um novo plantio se eu limpar o terreno. Não dá para eu plantar algo novo no meio de um monte de coisa que não fechou o seu ciclo, né? Por ser em Áries, ele é um eclipse que fala para a gente muito também de ação, de autonomia. Então é um momento, já falei isso, que me pede, me chama, me convoca para tomar decisão, para fazer, para ter a iniciativa, para fazer acontecer, para sair de uma zona de conforto, para sair de um lugar de ficar querendo que os outros façam para mim. Sou eu ser agente da minha vida.
não reagente, né? Tá aí, tá pra gente aí. Que mais? É, lembra que eu falei da questão da autenticidade, de ser verdadeiro? É isso. A gente deixar de ter medo de tomar escolhas, de tomar posição, de fazer posições. Ele é um eclipse que pode ajudar a gente a romper vários padrões de comportamento, de padrões de coisas antigas. Daqui a pouco falo nessas coisas. Tem algumas pessoas perguntando aqui de posicionamentos. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, ele é um momento mesmo da gente abrir mão de alguns padrões. Sabe aquela coisa da meditação das rosas, né? Limpar crenças, programas e padrões limitantes. É o momento mesmo da gente entrar num outro patamar interno de autoconfiança, de autonomia. Tudo com auto, né? Auto porque é de si mesmo, né? Autoconfiança, autonomia, independência, autoridade energética, né? Então, o que que a gente tem aí para olhar, para aprender, né, sobre isso? A gente se livrar de algo que muitos de nós estão aprisionados, que é uma dependência emocional ou dependência relacional, codependência. E uma sensação de que eu preciso do outro como o ar que eu respiro, né? Esse tempo todo que veio vindo todos esses atritos que eu estava falando, desses eclipses no eixo Ares-Libra, tudo isso que a gente veio vivendo, eles podem ter trazido para a gente ajustes nesses relacionamentos, aprendizados, mas principalmente para a gente parar de se anular. E mesmo assim, a gente conseguir encontrar um equilíbrio, né? E conseguir ficar em paz. Então, é esse equilíbrio entre se anular e ficar em paz. Né? Não se anular, mas mesmo assim manter uma harmonia, né? E agora é um bom momento. Agora, esse eclipse, ele traz esse bom momento para que a gente possa se posicionar nas nossas relações. A gente possa tomar posição, a gente possa ter esse protagonismo mesmo, né? De não querer que só o outro é o protagonista da sua vida, não. Você é o protagonista da sua vida, né? É um reconhecimento do próprio poder, porque você tem o poder sobre a sua vida. Não dá para a gente ficar depositando o poder da nossa vida no outro sempre, porque a gente deposita o poder sobre a nossa vida e deposita também a responsabilidade pela nossa vida. Ah, e aí você fica vítima. Ah, é porque eu tô sofrendo, porque o outro não me deu o que eu precisava. Não é isso, né? Então a gente precisa ter. É um momento para a gente ter coragem. Por isso a provocação lá no convite. Você tem medo de quê? Tem medo de ficar sozinho? Tem medo de perder o outro? Tem medo de que se você se posicionar, o outro deixa de gostar de você? Então é um momento para a gente é, é, reconhecer a gente, se validar. A validação ela não precisa ser externa. Eu não preciso de alguém falando, olha que bonito que você fez, você é ótimo. Não, eu me valido, né? A gente aprender a se validar. Isso é muito importante. A gente agir, a gente não ter medo de agir também. A gente não ficar esperando, né? Não ficar esperando condições perfeitas ou ideais. Algumas pessoas que falam: "Ah, eu só vou ter filho quando eu tiver um emprego estável, quando eu tiver um carro, quando eu tiver um apartamento, quando..." E aí não, daqui a pouco passa da idade, e não tem filho. Ou eu só vou me mudar de cidade se eu encontrar uma casa incrível, se eu encontrar uma escola maravilhosa para os meus filhos, se eu encontrar as condições super ideais, se essa cidade ela me acolher de braços abertos. Não, não tira as condições, encara e mergulha. Os momentos, esse é o momento, né? O momento está aí, a gente agir sem ficar com condições, né? Sem ficar esperando condições perfeitas. E esse equilíbrio, né? De da gente equilibrar individualidade e parceria. Dá para ter os dois. Dá. Não é porque você aprendeu a se olhar, aprendeu a se priorizar, que você vai não se relacionar mais com ninguém. Pelo contrário, é muito bom que você saiba quem você é,
tenha consciência da sua individualidade para saber se relacionar. É muito bom que você consiga se relacionar sem perder a sua essência, sem deixar de ser quem você é. Então, esses são alguns aprendizados bem importantes, né? Esse eclipse, ele funciona, de certa forma, como um portal. Como ele é o último, você veio vivendo, né? Várias coisas, vários atritos, foi sendo colocado nas berlindas, né? Desses temas que eu tô falando. Aí quando a gente chega ali, é a hora, cara, atravessa esse portal, entra com coragem, assume quem você é, vai, faz, acredita, né? Não fica preso a padrões limitantes, a crenças. Não fica preso a passado. É um momento muito da gente libertar se libertar do passado, da gente encarar um tempo novo, né? O fim é um novo começo. A vida ela não é linear, ela é cíclica. A lua mingua, morre e renasce o tempo todo. Todo dia o sol morre e no dia seguinte ele renasce. A gente tem a capacidade de renascer todo dia. A gente tem a oportunidade de começar tudo de novo, todos os dias. E esse momento ele é propício para isso, né? A gente conseguir, a gente escolher o que a gente quer de verdade, a gente ter esse poder de ação, né? Então, esse convite para a gente agir de acordo com a nossa essência. Também se libertando do agir baseado no ego só. De agir, a Marilda está falando, vivenciar a energia do louco. É bem isso, vivenciar isso, nessa entrega, se joga mesmo, essa coragem, né? É, mas é isso, não agir de acordo com a direção do ego ou só da mente. É a gente de verdade encontrar esse alinhamento e agir de acordo com o nosso coração espiritual, a nossa essência, o nosso eu superior. Vai para o seu espaço sagrado. Aí agora eu tô falando aqui com quem sabe da meditação das rosas, né? Vai para o seu espaço sagrado, se conecta com quem você é de verdade e entende, né? Para onde que é, para onde que está apontando essa direção. É, então a gente conseguir chegar nisso. E aí tem umas coisas assim, porque dá um pouquinho de medo, né, desse eclipse assim, porque regido por Marte, o deus da guerra, o eclipse em Áries, guerreiro e tal, aí a gente fica meio assim, né? Ai, gente. Essas guerras todas no mundo, né? Mas tem uma questão bem interessante nesse momento especificamente, né? Nesse momento peculiar, porque a gente tem Marte, que é o regente de Áries. Marte, nesse momento, está em Câncer, que é um signo de água. Então, ele está agindo de uma forma muito menos impulsiva e direta do que ele costuma agir. Muito mais dentro de um fluxo de emoções, de percepções, de contextos sutis. Claro que tem uma questão que é assim, Marte em Câncer, ele está muito conectado com questões emocionais, né? Então, às vezes, ele é um pouco o guerreiro ferido. Ele está trazendo um pouco essa energia que remonta a um passado, né? Uma criança ferida. Muitas vezes tem isso. Mas ele não tem a mesma velocidade que o Marte tem normalmente. Ele tem uma desaceleração. Então, é um momento em que a gente é convidado a sentir. A gente tem o impulso do fazer, mas a gente é convidado a, a ir para um outro lugar interno, um espaço interno de emoção, né? Então, apesar da gente ter, por um lado, esse convite da iniciativa, da decisão, essa ação, ela não precisa ser brusca e agressiva. Ela pode ser inteligente, estratégica, amorosa, inspirada. Ela pode até ter uma conexão com os sentidos extrasensoriais, com a espiritualidade. Esse é o convite. Vocês que me conhecem, né? Vocês sabem que eu sempre vou trazer aqui os aspectos mais positivos. Eu não sou da bandeira do o mundo tá acabando, né? Não sou. E não acho que é. Não acho que esse eclipse traz isso, apesar dessas questões relacionadas com a guerra, né? Com o bélico.
porque tem uma energia bélica, assim. Além disso, esse Marte, que é o regente, né? Então, por que que o planeta Marte fica importante? Porque ele é regente de Áries e ele tá lá em Câncer. Ele faz um aspecto excelente com Saturno. Então, eu tenho disciplina, eu tenho estratégia de ação. Eu não tenho o guerreiro doidivanas lá, que é só impulsividade, pé na porta, sem estratégia, sem responsabilidade. Eu tô com a minha responsabilidade acionada. Então a gente vai conseguir estruturar a nossa energia de ação. Essa energia do se joga, ela existe, mas ela é uma energia de se joga com consciência, com estrutura. Se joga que tem uma cama elástica ali. A gente vai estar um pouquinho mais planejado. A gente vai estar um pouquinho. O Saturno, ele funciona um pouco com uma mão na camisa, né? Pera, 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 vai mais devagarzinho. Então, se o próprio Marte, ele já está num movimento mais desacelerado, isso não é movimento planetário, tá? Gente, é simbólico o que eu tô falando. É porque tem signos onde ele fica assim, tipo, super impulsivo. E ele tá num signo de água. Imagina um carro, né, com aquelas, um Jeep, com aquelas rodonas, quando ele começa a passar dentro de uma água. Mesmo que ele venha com a velocidade total, quando ele entra na água, ele desacelera. Tem um atrito ali, né, com a água. Então, é sobre isso que eu estou falando, né, disso do Marte. Então, a gente vai tomar decisões nesse momento do eclipse que são mais sustentáveis, que são mais responsáveis, que são mais maduras. Esse eclipse, especialmente, ele tem muito mais uma energia de construção e de consolidação do que uma energia pé na porta. Não quer dizer que você não vai fazer as rupturas necessárias, as rupturas que estão aí na iminência. Mas mesmo essas rupturas, elas estão construindo uma algo novo, né? Porque a gente tem o Saturno ancorando. A gente tem um direcionamento focado desse Saturno que é super responsável, super objetivo. Por outro lado, a gente tem um aspecto também do próprio Marte com Urano, que é um planeta que é das reviravoltas, né? Então, que pode trazer para a gente mudanças inesperadas. Então, a gente tem aí um toque de inovação, a gente tem surpresa, a gente tem liberação. Então, a gente também tem possibilidade de experimentar uma coisa totalmente nova, que você não faz ideia. É meio tipo isso, sabe? Tá de saco cheio daquele emprego, chuta o balde, pega um projeto aí novo, inovador, para fazer uma coisa diferente, tenta e testa, né? Então, a gente vai experimentar formas novas, criativas, inovadoras da gente agir, com responsabilidade. Percebe que tudo isso está alinhavado, não é uma coisa sem a outra. As nossas decisões, elas vão ter um efeito libertador para a gente nesse tempo. Então, a gente tem uma estabilização dessa energia impulsiva com Saturno, mas a gente tem com Urano uma possibilidade de abrir portas novos, caminhos inovadores, né? A gente vai ter isso. Então, ação estratégica intuitiva, compromisso real, concreto, com mudança, né? Então, são as coisas que estão regendo a gente nesse período, né? A gente se liberar desses velhos padrões, dessas crenças limitantes, né? Conseguir se desvencilhar de alguma coisa que não serve mais, bem da meditação das rosas. Limpa, limpa, limpa tudo que não te serve mais, deixa aí, né? Limpa, limpa, limpa. O momento é esse. E olha, gente, eu vou falar aqui para vocês que eu acho que a coisa mais importante desse momento é a gente conseguir fazer escolhas que estejam mais alinhadas com o nosso propósito. Porque se a gente veio numa vida, muitas vezes cedendo, concedendo, fazendo concessões para a sociedade, para o emprego, para pai e mãe, para, né, seja quem for, para o marido, para a esposa, fazendo um monte de concessões que tiraram a gente de um rumo, esse é um momento maravilhoso para a gente se realinhar.
com a gente, com mais consciência, com o que importa pra gente, com o que faz pulsar o seu coração, com o que faz você ter amor à vida, ter vontade de levantar da cama e viver um dia novo, porque você tem vontade de fazer parte dessa mudança, sabe? Então, esse eclipse, ele pede isso tudo pra gente. Coragem, sabedoria, a gente agir com o coração, mas não agir impulsivamente, no calor da emoção, pé na porta, né? Pede pra gente, a gente se posicionar para novas decisões, para novos começos, mas ao mesmo tempo, tudo isso que é de novo, né? Novo, novo, novo do Ares e tal, mas ao mesmo tempo a gente usar da nossa maturidade, da bagagem que a gente acumulou aí da vida, de fazer as coisas com consciência, de forma estruturada, mas também intuitiva, conectada com a nossa espiritualidade, né? Então, a gente poder se colocar, uma coisa que eu falo muito, se colocar no fluxo divino, sabe? No fluxo da vida, deixar que a energia divina flua pela gente, né? Ela opere através da gente, a gente ser canal desse divino, né? Ser canal de uma mudança de era. A gente está experimentando um novo começo, sabe? Que nem o Lulu Santos fala, veja um novo começo de era. É isso que a gente está experienciando. Mas tem muita gente de braço cruzado esperando a era nova começar. E a gente pode, esse eclipse traz para gente uma vontade de que a gente possa fazer parte dessa mudança, né? Que a gente possa ter essa conexão. Então, a gente poder, né, abrir aí para a gente rever ideias, assim, a gente sair de um lugar engessado, sair de um lugar onde a gente deposita uma crença de que é permanente, algo que é impermanente. Tudo na matéria é impermanente. Tudo na matéria. A gente tem uma ilusão de que as coisas, o meu emprego é permanente, a minha casa é permanente, né? Meu emprego é permanente, ele dura para sempre. A minha casa, o meu título, o meu corpo, nada disso dura para sempre. A única coisa que dura para sempre, que é definitivamente permanente, é o nosso espírito, é a nossa essência. É a nossa alma, né? É o nosso corpo espiritual que vai continuar depois disso tudo e que vai levar dessa vida as experiências que a gente escolher. Não vai levar bens materiais, não vai levar relações, talvez leve algumas conexões, é, algumas relações que possam perdurar aí, mas não leva, né? Não permanece. Vai levar o que é essencial para gente, né? Então, finalizando, né? Concluindo, o que a gente tira de conclusão? Eu vejo que esse eclipse, ele é realmente um início de uma nova fase global, né? Ele pede essa coragem de ação, mas a gente está revendo coisas. A gente não é para a gente agir sem pensar, sem revisar, sem se revisitar, sem olhar para os nossos valores, crenças, ideias, ideais, sem a gente mudar, sem a gente se abrir para mudar a forma da gente enxergar e traduzir o mundo, né? Não é só sobre começar uma coisa nova, mas é a gente começar algo novo que esteja alinhado com tudo que a gente aprendeu até aqui, com tudo que a gente teve a possibilidade de ressignificar. Se a gente está vivendo uma nova era chegando, acho que a gente precisa construir ela em cima de uma base que vale a pena, né? Não sobre a base velha. Eu vou usar uma estrutura antiga para construir algo novo, uma base consciente, né? Que esteja de acordo. Então, eu acho que a gente está nesse momento, assim, a gente tem esse eclipse, ele vai trazer, ele vai marcar
inícios. Ele vai marcar momentos decisivos, inclusive globalmente. Inclusive globalmente. Ele vai trazer à tona é, disputas, embates. Aí a gente pode falar nas questões geopolíticas, né? Nas questões de guerra, etc. Pode ser que a gente veja um acirramento dos conflitos, de grupos políticos, mas não vejo uma complicação muito radical nas guerras. Eu, tá? Essa é interpretação minha. Eu vejo, eu já vi um monte de astrólogo falando que pode ser o início da guerra total, mas eu acho que com esse trígono de Marte e Saturno tem um refrear aí. Não, Marte não está num signo agressivo, nem Saturno. Então é, tem uma ação estratégica estruturada por trás. Então, vai ter muito mais jogo político de bastidor, movimentações, do que realmente a possibilidade de uma eclosão, né, nesse momento. Eu vejo assim. É, até tem alguns astrólogos que interpretam como talvez um momento de cessar fogo nesse momento. Mas é, eu acho que as tensões, né, podem estar acirradas, mas sem que isso esteja, enfim, num ponto final, né? Eu acho que pode ter uma escalada dos conflitos, mas tem freios, é como se tivessem freios aí, segurando, né? Agora, que podem acontecer rupturas mesmo de parcerias econômicas, políticas, por tudo isso que eu estava falando, né? Por tudo isso que eu estava falando, tem uma verdade aí sendo apontada. A gente estava falando no começo todo, a gente estava falando de verdades mais individuais, mas e quando essas verdades elas são nacionais, né? Tem uma nação impondo, tem determinados interesses e jogos políticos impondo algo. Isso vai estar acirrado ali, né? Então pode ter revisões políticas, públicas, pode ter reformas, pode ter muita mudança, né, vindo por aí, muitas coisas acontecendo. Também podem acontecer, e a gente está vivenciando, né? Está experienciando questões climáticas, eventos extremos, questões ambientais, é um momento super importante para a gente olhar para isso. Mas eu diria, aqui, para a gente também já começar a encerrar, que não é o fim do mundo, mas é um ponto de virada, tá? Eu acho que a gente pode esperar, sim, reviravoltas, a gente pode esperar, sim, tensões, mudanças em ordens, mudança, né, em ordens financeiras, eventos climáticos. Tem um tom de urgência nesse eclipse, mas as transformações elas vão ser calcadas em algo estruturado para algo melhor. A gente está fechando um ciclo, mas é para a gente começar um novo, né? Esse eclipse, inclusive, ele pode marcar mesmo o fim de um período de instabilidade e um início de uma nova ordem mesmo, de um novo paradigma, sabe? Agora, como é que a gente faz isso? Como é que brinca, né? Não sei, eu não sei, gente. Eu acho que é um chamado para isso. Queria saber se tem perguntas mais aqui. Acho que tem um monte de gente com uma carinha assim de que não está entendendo muito, porque tem uma parte que é um pouco astrologuês. Mas acho que no geral um pouquinho ficou aí, né? Aí as pessoas me perguntam assim, mas Drica, então como é que eu faço, né? Qual é o meu papel aí nesse eclipse? Porque às vezes eu faço ritual para o eclipse. Dá para fazer, sim. Eu diria assim que uma primeira sugestão seria fazer um scanner mesmo, de tudo que se transformou em você mesmo, na sua essência, de 2023 para cá, sabe? Quais foram seus aprendizados, seus crescimentos, suas rupturas, que conclusões que você está chegando, o quanto que você avançou. Então, fazer esse levantamento, escrever sobre isso, sabe? Isso é uma coisa importante. Eu sinto que outra coisa muito importante é a gente olhar para as nossas guerras internas, sabe?
onde que a gente está em guerra? Com quem que a gente está em guerra? E a gente tentar pacificar essas guerras. Aquilo tudo que eu estava falando, né? Dessa encontrar o equilíbrio entre você conseguir ser você mesmo, ter a tua autenticidade, mas sem ter guerra, né? A Bianca tá falando. Boa noite. O que eu posso fazer nesse dia para me encorajar em resolver questões antigas que não consigo? Tô tendo clareza sobre elas, mas não consigo ter o impulso de resolver. Só de ter clareza sobre elas, Bianca, é um primeiro passo. Já é incrível, né? E às vezes, quando a gente tem clareza sobre elas, a gente percebe como que são dilemas a serem resolvidos, mas que às vezes eles têm processos para serem trabalhados, às vezes eles têm planejamentos, metodologias, olhares, buscas. Você está falando muito que você precisa muito se encorajar, né? Se apropriar mesmo desse Ares aí, né? Acolher esse Ares, acolher essa força vital, você consegue, né? Então, é isso, o eclipse vai ajudar nesse ponto, sinto. Eu sinto que ele é um catalisador mesmo, de, é, de tem tanto elemento, tem tanta carta no jogo. Sabe aquele momento que você está jogando buraco e que está assim com muita carta no jogo? Você tem alguns jogos postos, você tem umas cartas na mão, mas tem um monte de carta na mesa. O que que você pode colher dali, né? Como é que você dá a sua jogada? Como é que você vai fazer a sua jogada agora? Com autenticidade, com equilíbrio, com clareza, com coerência com você. Então eu sinto que olhar para isso, como você falou que está olhando, mas de repente escrever, sabe? Escrever, pensar quais são os prós e os contras de uma tomada de decisão. O que está me segurando? O que está me impedindo? O que eu tenho a perder? Do que eu estou com tanto medo? E aí tentando mapear isso, né? E garra na meditação das rosas, vai com ela, fica com ela dentro, junto, né? E é isso, confia. Confia no divino, confia nos anjos. Pede também, isso é uma coisa que eu ia esquecendo de falar. Pede ajuda. Vocês já ouviram falar que os milagres, eles não acontecem se a gente não pedir? Você precisa pedir, precisa verbalizar, eu quero ajuda para ter coragem de fazer tal coisa. Pede, pede para os anjos, pede para o divino, depois me conta. Se o fato de você pedir já não ajuda muito. Ajuda. Que mais, gente? Estou olhando para a carinha de vocês aqui. Umas carinhas assim mais animadas, outras mais assustadas, outras preocupadas, outras montes de câmeras fechadas, mas tá tudo bem, que eu sei que tá tarde. Portugal, gente, a Ana Pimentel tá aqui. Ana Pimentel, você é muito guerreira. São 1 da manhã aí, né? Sei lá, meia-noite, meia-noite. Adoro essa guerreira. Obrigada por estar aqui, mesmo 1 da manhã. Então, a gente tá nesse momento aí, né? E aí, gente, posso dizer para vocês que é a Lua encobrindo o sol. Mas isso é só um instante. Essas sombras, elas são inspiradoras para a gente. Elas abrem esse portal, elas são passagens e passageiras também. E aí, depois que passa o eclipse, a gente fica com a clareza da consciência, né? Do que vem à tona. Sabe, tem uma frase que eu adoro do Richard Bach, que fala assim que como é que é? Acho que é a profundidade da nossa ignorância está na nossa crença na injustiça e na tragédia. Que o que a lagarta chama de fim do mundo, o mestre chama de borboleta. Então pode ser que a gente esteja num momento de fechar ciclo, de queimar pontes com o passado, mas não é para a gente se perder. É para a gente poder estar livre, estar leve para começar uma coisa nova. Então deixe se transformar, né? Confia, confia na transformação. É isso. A Cris assistiu o finalzinho. Também. Adorei que você veio me ver, Cris. Obrigada. É isso, gente. Eu desejo uma linda noite, um lindo eclipse. É isso, o eclipse, a gente ainda tem 2 dias. Isso aqui eu quis marcar com uma antecedência para que vocês tivessem tempos,
tempo para burilar aí, para que mais pessoas possam assistir. Então, essa gravação vai lá para o grupo de astrologia, o grupo Renove-se. Aí vocês podem indicar para as pessoas que vocês sentem que, que precisam ver. A Ivânia tá falando que a net está instável, mas você vai ver depois direitinho pela gravação, tá? Então é isso. Agradeço muito a presença, a confiança de vocês e tamo junto. Tamo junto de mão dada, né? Ninguém solta a mão de ninguém e a gente vai se inspirando umas nas outras. Obrigada, gente. Gratidão demais. Saudade de você, Sarasvati. Tchau, tchau. Tchau, mamãe. Obrigada por ter vindo. Tchau. Tchau, Ana Pimentel, minha guerreira. Luísa. Tchau, queridas. Tchau, tchau, Marilda. Beijo, gente.